A cruz que acompanha você, até em casa. Na cidade onde eu nasci, existe uma história que ninguém sabe dizer quando começou. A história da cruz do cemitério. Quando eu era criança, achava que era só mais uma dessas lendas de cidade pequena. O problema é que, naquela cidade, praticamente todo mundo já tinha visto a cruz. Meu pai, minha mãe, meus tios, vizinhos, o dono do mercado, o padeiro, até o antigo delegado. Cada pessoa contava de um jeito diferente, mas todas as histórias terminavam da mesma forma. A cruz acompanhava a pessoa até em casa. Eu nunca acreditei, até acontecer comigo. O cemitério ficava na saída da cidade. Era pequeno e muito antigo. O muro era baixo, o portão enferrujado e havia várias árvores enormes lá dentro. Perto do portão ficava uma cruz de madeira. Grande, devia ter mais de 2 metros. A madeira era quase preta de tão velha. Durante o dia ninguém ligava. Você passava e ela estava lá. O problema começava à noite. Minha mãe dizia que tinha visto a cruz quando tinha 19 anos. Ela estava voltando da casa de uma amiga quando passou pelo cemitério. Alguns minutos depois, encontrou uma cruz na esquina de casa. Meu pai também tinha uma história. Ele dizia que estava voltando de uma pescaria com 2 amigos. Passaram pelo cemitério de carro. Quando chegaram à praça, a cruz estava encostada numa árvore. Os 3 viram. Minha avó dizia que certa madrugada encontrou a cruz diante do portão. Eu perguntava: "E vocês não achavam estranho?" Ela respondia: Claro que achava. "Então por que ninguém fazia nada?" Minha avó sempre dizia. Fazer o quê? Era isso que mais me incomodava. As pessoas falavam da cruz como falavam de chuva forte ou falta de energia. Era assustador. Mas fazia parte da cidade. Quando alguém novo se mudava para lá, acabava ouvindo a história e sempre ria. Foi assim com um professor que chegou de outra cidade. No primeiro mês, disseram que ele chamou todo mundo de supersticioso. 2 semanas depois, apareceu no trabalho dizendo que tinha visto a cruz 3 vezes durante o caminho para casa. Nunca mais fez piada. Também teve um rapaz que trabalhava numa farmácia. Ele jurava que certa noite encontrou a cruz na porta da garagem. Tirou uma fotografia. Na manhã seguinte mostrou para todo mundo. Eu vi aquela foto. Era uma cruz grande de madeira parada diante da casa dele. Podia ser brincadeira? Podia. Era exatamente nisso que eu acreditava. Alguém estava mantendo a lenda viva. Talvez um grupo de pessoas, talvez algum idiota querendo assustar os outros. Até porque ninguém nunca tinha visto a cruz andando. Ela simplesmente aparecia. E esse detalhe era importante. Você passava por ela, continuava o caminho. Depois de algum tempo, ela aparecia novamente, sempre mais perto da sua casa. Eu tinha 23 anos quando aconteceu comigo. Trabalhava em outra cidade e chegava tarde, quase todos os dias. Numa quinta-feira, saí do trabalho pouco depois das 11. Estava de moto. Cheguei à entrada da cidade por volta de meia-noite. Para chegar à minha casa, precisava passar em frente ao cemitério. Passei normalmente, a cruz estava lá, nem pensei nela. Uns 3 minutos depois, cheguei à praça. Foi quando vi. Uma cruz de madeira estava encostada numa árvore. Reduzi a moto. Olhei. Grande, escura, torta. Meu primeiro pensamento foi: finalmente fizeram essa brincadeira comigo. Comecei até a rir. Continuei. 2 ruas depois, ela estava novamente no caminho. Dessa vez encostada num poste. Parei a moto. Fiquei olhando. Não havia ninguém na rua. Peguei o celular e tirei uma foto. Depois continuei. Minha casa ficava a pouco mais de 1 quilômetro. Quando faltavam uns 500 metros, encontrei a cruz novamente. Agora estava numa esquina e havia uma coisa diferente. Ela estava virada na direção da minha rua. Foi a primeira vez que senti medo. Acelerei. Cheguei em casa. Abri o portão rapidamente. Coloquei a moto para dentro. Tranquei. Minha mãe ainda estava acordada. Ela olhou para mim e perguntou: Você viu? Eu congelei. Vi o quê? Ela respondeu: A cruz. Como você sabe? Minha mãe deu de ombros. Pela sua cara, Mostrei a fotografia. Ela nem pareceu surpresa. é ela. Mãe, alguém está fazendo isso. Pode ser. Como assim pode ser? Ela apenas disse. Fecha bem o portão hoje. Aquilo me irritou.
Parecia que todo mundo naquela cidade tinha aceitado uma coisa absurda. Fui para o quarto. Por volta de 1 da manhã, ouvi meu cachorro latindo. Levantei. Ele estava na varanda olhando para a rua. Fui até a janela. A cruz estava do outro lado, em frente à minha casa. Meu coração disparou. Chamei minha mãe. Ela veio, olhou pela janela, ficou alguns segundos em silêncio. Não abre o portão. Vou chamar a polícia. Pode chamar. Liguei. Uma viatura apareceu uns 15 minutos depois. Quando os policiais chegaram, a cruz não estava mais lá. Mostrei a fotografia. Um dos policiais reconheceu. É a do cemitério. Perguntei. Vocês já receberam outras ligações por causa disso? Ele riu sem achar graça. Mais do que você imagina. Então nunca pegaram quem faz? Ele ficou sério. Não. No dia seguinte fui ao cemitério. A cruz estava lá, no lugar de sempre. Foi quando comecei a pesquisar. Conversei com moradores mais velhos. Descobri histórias de décadas atrás. Um senhor contou que tinha visto a cruz em 1978. Uma mulher disse que o pai dela já contava a história quando ela era criança. Encontrei até uma fotografia antiga de uma procissão. No fundo da foto aparecia o portão do cemitério. E a cruz estava lá. Perguntei ao zelador. Alguém já tentou tirar ela? Já. E o que aconteceu? Colocaram outra. Quem? Ninguém sabe. Achei que estivesse brincando. Ele explicou que anos antes a madeira estava apodrecendo. A prefeitura decidiu retirar a cruz. Ela foi levada para um depósito. Na manhã seguinte havia outra no mesmo lugar. Parecida, grande, escura. Ninguém descobriu quem colocou. A antiga continuava no depósito. Durante algum tempo existiram duas, até a cruz velha desaparecer. Quanto mais eu perguntava, mais histórias apareciam. Mas havia um detalhe que ninguém gostava de comentar. Perguntei para minha avó, o que acontece quando ela chega na casa? Ela respondeu, Nada. como nada? Ela fica lá, E depois? de manhã desaparece. Parecia simples, até minha avó completar. Quase sempre. Como assim? Ela percebeu que tinha falado demais. Insisti. Então contou sobre um homem chamado Joaquim. Isso tinha acontecido muitos anos antes. Joaquim viu a cruz durante o caminho para casa. Depois encontrou ela no portão. Ficou irritado, pegou um machado, saiu e começou a quebrar a madeira. Os vizinhos ouviram. Na manhã seguinte, encontraram vários pedaços da cruz espalhados pela rua. Joaquim estava dentro de casa, sentado na cozinha, vivo, mas não falava. Ficou daquele jeito por dias. Quando finalmente voltou a conversar, ninguém conseguiu fazer ele explicar o que aconteceu. A única coisa que dizia era: Eu não devia ter aberto. Perguntei: aberto o quê? Minha avó respondeu: ninguém sabe. Depois da primeira vez, fiquei meses sem ver a cruz. Até uma madrugada de domingo. Eu estava voltando de uma festa com 2 amigos. Contei para eles que provavelmente veríamos a cruz. Eles riram. Passamos pelo cemitério. Ela estava lá. Seguimos. Chegamos à praça. Nada. Meus amigos começaram a brincar comigo. Cadê sua cruz? 2 quadras depois, ninguém estava rindo. Ela estava parada numa esquina. Continuamos. Apareceu novamente. Depois outra vez. Um dos meus amigos falou: Volta. Para onde? Pro cemitério. Fizemos o retorno. Quando chegamos, o espaço onde a cruz ficava estava vazio. Os 3 descemos do carro. O portão estava trancado. A cruz tinha desaparecido. Foi então que meu amigo perguntou: Se ela não está aqui, qual delas a gente viu na rua? Ninguém respondeu. Voltamos para o carro. No caminho para casa não vimos mais nada. Quando deixei o primeiro amigo em casa, ele ficou parado no portão. Vocês estão vendo isso? Do outro lado da rua, a cruz estava lá. Ela não estava me acompanhando. Estava acompanhando ele. Foi aí que entendi uma coisa que os moradores mais velhos já sabiam. A cruz não escolhia necessariamente quem estava dirigindo. Ninguém sabia como ela escolhia. Naquela noite, meu amigo entrou correndo. Nós fomos embora. Na manhã seguinte, ele ligou. Ela ficou na frente da minha casa até quase 5 horas. Você ficou olhando? Não, Então como sabe? Ele respondeu. porque eu ouvia. Ouvia o quê? Ele ficou alguns segundos quieto. Madeira arrastando na calçada. Depois disso, comecei a prestar atenção nas histórias.
Todas tinham pequenas diferenças, mas a sequência era quase sempre igual. Primeiro, a pessoa via a cruz perto do cemitério. Depois encontrava ela algumas ruas adiante, depois mais perto, até chegar em casa. E quando chegava, ela ficava do lado de fora. Era como se o portão ou a porta fossem o limite. Por isso ninguém abria, não porque existisse alguma regra escrita, mas porque ninguém queria descobrir o que aconteceria. Anos depois, minha avó morreu. O enterro terminou perto das 6 da tarde. Quando estávamos saindo do cemitério, passei pela cruz. Pela primeira vez parei perto dela, toquei na madeira. Era pesada, sólida, real, nada de sobrenatural. Olhei a base. Estava presa profundamente no chão. Pensei, é impossível alguém arrancar isso sozinho toda noite. Fui embora. Naquela madrugada acordei com um barulho. Madeira raspando no cimento. Olhei o relógio. 3h12. Levantei. Fui até a sala. Minha mãe já estava lá, parada diante da janela. Ela não precisou dizer nada. Olhei. A cruz estava no meio da rua. Dessa vez não estava encostada em poste nenhum. Estava em pé, sozinha. Minha mãe segurou meu braço. Vai dormir. Quero ver o que acontece. Não. Fiquei olhando. Por vários minutos ela não se mexeu. Então apaguei a luz da sala. Foi quando ouvimos. A cruz tinha avançado alguns metros. Não vimos ela se mover. Simplesmente estava mais perto. Minha mãe começou a rezar baixinho. Esperei. Mais perto. Agora estava na calçada. Diante do portão. E parou. Ficamos ali. Silêncio absoluto. Então ouvimos 3 batidas no portão. Não era a cruz batendo. Parecia alguém usando os nós dos dedos. Minha mãe começou a chorar. Eu queria olhar pela janela. Ela não deixou. As batidas continuaram. Depois pararam. De manhã, a cruz tinha desaparecido. Mas havia uma marca na tinta do portão. Um risco comprido, na altura de uma mão. Hoje eu não moro mais naquela cidade. Mas meus pais continuaram lá durante alguns anos. E a história também continuou. Quem nasce lá cresce ouvindo sobre a cruz. Quem chega de fora ri, depois para de rir, porque cedo ou tarde quase todo mundo acaba tendo sua própria história. Alguns veem uma vez, outros várias. Alguns encontram ela na esquina, outros no portão. Nunca encontrei alguém que soubesse explicar. E talvez seja exatamente por isso que a história sobreviveu por tantas gerações. Porque não é uma história que alguém conta para você. É uma história que acontece com você. Fazia 11 anos que eu não via aquela cruz, até o mês passado. Eu estava visitando minha cidade. Fui embora à noite, passei pelo cemitério. Olhei rapidamente para o portão. A cruz estava lá. Continuei. Peguei a rodovia. Depois de quase 40 quilômetros, parei num posto. Abasteci. Quando voltei para o carro, vi uma cruz de madeira perto da saída. Fiquei parado. Era grande, escura, torta. Entrei no carro e fui embora. Não parei novamente. Hoje moro a mais de 300 quilômetros daquela cidade. Cheguei em casa quase 4 horas depois. Estacionei. Entrei. Tomei banho. Fui dormir. Às 13h12, acordei com um barulho na rua. Madeira raspando no asfalto. Fiquei sentado na cama. Não tive coragem de olhar pela janela. Mais perto. Depois... silêncio. Silêncio, até parar diante da minha casa. Na manhã seguinte, abri o portão. Não havia cruz nenhuma. Só 2 marcas compridas no chão. Entrei novamente. Minha esposa perguntou: o que aconteceu? Eu disse que não era nada. Não contei sobre a cruz. Não contei sobre minha cidade, não contei nada. Porque agora eu sei uma coisa que não sabia quando era criança. A história sempre dizia que a cruz acompanhava as pessoas até suas casas. Eu só nunca tinha entendido que isso não significava necessariamente uma casa dentro daquela cidade. Na noite passada, ela apareceu novamente. Dessa vez, minha esposa também viu. E hoje cedo ela me fez uma pergunta. Por que essa cruz está cada dia parando mais perto do portão? Eu não soube responder, porque isso nunca aconteceu nas histórias que ouvi. Normalmente ela chegava ao portão e ia embora antes do amanhecer. Mas hoje ela não foi. Enquanto escrevo isso, são 9 horas da manhã. O sol já nasceu.
Tem gente passando na rua, carro indo e voltando, e a cruz continua lá, parada diante da minha casa. Pela primeira vez em todas as histórias que conheço, ela ficou esperando o dia amanhecer.